Olá galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou apresentar para vocês um tema bastante importante, no ensino fundamental, que são as dízimos periódicas, e a fração geratriz como consequência da dízima, como consequência desse quociente, desse resultado, tá bom? Então vamos avançar, acompanha aqui comigo. O que é uma dízima periódica? A palavra dízima vem de 10 e periódica se refere a período, ao fato de que numa divisão, num quociente, o resultado encontrado desse decimal, pode aparecer números repetidos, números que são periódicos. Daí a expressão dízima periódica, tá? Então, uma dízima periódica é um número, deixa eu pegar aqui nossa caneta, é um número decimal, cujas casas decimais são compostas por grupos de um ou de mais algarismos, que se repetem infinitamente, ou seja, são periódicos, como eu já falei anteriormente. Vamos a alguns exemplos? 1,35929292. Percebe que o que eu coloquei aqui destacado é o período. O número 92 é o valor que se repete. 0,33333 é o resultado da divisão de um terço, se você lembrar. Tem como número repetitivo ou periódico o 3. 2,666, o período é 6. 0,2857 285714. Chata, né? Essa dízima. Pois é, mas o período é 285714. Acontece. Enfim, dá para você perceber. Esse número que se repete dentro do decimal, nós o chamamos de periódico. E aí você deve estar se perguntando, mas existem números que não se repetem, né? É verdade. Esses números intrusos que a gente chama, também chamado de antiperiódicos, eles fazem parte da divisão, por assim existir. Então, seria o 35, o 2, o 00, tá? Lembrando que o decimal é após a vírgula, Antes da vírgula a gente não contabiliza. Tranquilo? Vamos em frente. Um alerta importante para vocês. Quando um decimal não exato não é uma dízima periódica. Como é que eu vou reconhecer isso? Preste bem atenção. As dízimas periódicas são resultados de quocientes. Então, decimais não exatos, que representam uma não dízima, são, portanto, aqueles números que foram fruto de uma divisão ou de uma outra operação, já vou mostrar para vocês, em que os números após a vírgula não se repetem. São eles o caso dos números irracionais. A raiz quadrada de 2, a raiz quadrada de 3, o π, o número neperiano, 2,7182, ou o número de Euler. Todos esses números aí, eles não se repetem após a vírgula, tá? Embora você olhe para cá, no número neperiano, e vê o 8, após um ou outro número, mas esse número não se repete infinitamente, tá bom? Então, isso são chamados de não dízimas periódicas. São decimais infinitos ou de números irracionais. Tranquilo? Vamos em frente. Como que eu posso classificar uma dízima periódica? De dois formatos. Ela pode ser simples, como pode ser composta. Simples, o próprio nome já diz, É quando após a vírgula eu encontro apenas um período, que vai seguir isso infinitamente, tá? Sem que haja, o algarismo intruso. Lembrando que esse período simples, ele pode ser de um número, de dois números, de três números. Não se preocupe com isso, Um dia você pode ter aprendido de que alguém disse para vocês que quando a dízima apresentava dois períodos, ela já era composta. Esquece, isso não é verdade. A dízima periódica simples, ela pode ter dois períodos, três períodos, um só período, tá? É o caso do 0,333, que de maneira mais simples pode ser representada apenas assim, 0,3 com uma barrinha em cima do período, tá bom? 2,6666, então 2,6 com a barrinha em cima. Isso é simples, tá? 7,31, o 31 é o período. E aquele número grandão, porque a gente está trazendo aqueles exemplos iniciais. Então, aquele número grandão, 2, 8, 5, 7, 1, 4, ele todo é o período, tá bom? Isso é uma dízima simples. Já a gente vai aprender como encontrar a fração que gerou essa dízima, tá? Fica aqui comigo. O que é, então, a dízima periódica composta? Agora sim, o próprio nome já diz, Ela é composta pelo fato de existir, após a vírgula, ou seja, na parte decimal, tanto um número intruso, os algarismos antiperiódicos, quanto o periódico. Por exemplo, 1,35929292. Então, o 35 é o intruso. O 929292 é o periódico, tá bom? 1,2, 16, 16, 16, 16. O 2, na parte decimal, é o intruso. O 16, 16 é o periódico.
Perceba que na representação o tracinho, né, está sobre o número que se repete. 0,00777777. Ou seja, o 7 é o período, mas existe os dois zeros pós-vírgula, que é o periódico, que é o intruso ou antiperiódico. Então, isso é a classificação da dízima periódica composta. Deu para você entender? Tranquilo, né? Simples é quando após a vírgula você só encontra, né, os números periódicos. Mas se você encontrar, além dos periódicos, números intrusos, números que não, né, não combinam, não se repetem, a gente classifica como periódica composta, tá? Então, agora é hora da gente descobrir, né, encontrar como que essa fração geratriz vai dar origem àquela dízima. Interessante, né? Vamos ver como é que isso é possível. Lembra, toda fração é uma razão entre dois inteiros, numerador e denominador. Quando eu consigo dividir um pelo outro, a gente consegue encontrar um número inteiro. Quando eu não consigo, eu acho no mínimo um decimal finito ou infinito. Quando tem fim ou quando não tem. Tá bom? A nossa preocupação de hoje é encontrar quando não tem um fim. E, de preferência, de maneira periódica. Tá bom? Vamos ver como é que isso é possível? Vamos começar com a dízima periódica simples. Olha como é simples fazer isso. 0,16, 16, 16, 16. Primeira coisa que o aluno precisa entender é quem é o período. Descubra quem é o período. Ah, o período já achei. É o 16. Então é muito fácil. Esse período para nós vai ser o numerador da fração. Olha como é simples. E agora é hora da gente perceber o seguinte. Esse meu período, ele tem quantos números que se repetem? Ora, ele tem 2. Então, cada número que se repete será representado por um 9. Eu estou te ensinando da maneira mais simples. Mas se você não quer assistir essa videoaula e quer buscar como teus professores ou alguns materiais didáticos te ensinam, atribuindo uma maneira algébrica, igualando a x e tal, tudo bem. Você vai perder mais tempo. Isso eu te garanto. Então, Edson, voltando. O período é o numerador da fração. É o numerador da razão. E a quantidade de números que se repetem se refere à quantidade de 9 que vão aparecer no denominador. Então, olha como é fácil. 16 tem quantos números? 2 algarismos. Cada um número eu atribuo um 9. Portanto, já achei a fração que gerou aquela dízima. 16 sobre 99. Não é simples? Daí, de preferência, quando o número é divisível, por exemplo, 16 sobre 99, infelizmente, não dá para dividir. Então, aqui já seria a nossa fração irredutível. Mas, quando der para dividir, não hesite. Sempre o faça. Pode ter certeza que as alternativas estarão na forma irredutível. Tranquilo? Vamos ver como é que faz agora a composta? Na composta é um pouquinho mais interessante, porque você lembra que tem um número que não faz parte do período? O intruso, exatamente. Então, é muito fácil. Veja como é que isso funciona. Você lembra que a gente analisa quem é o período? Pronto, já encontrei. O período é 7. Só que, como é uma dízima periódica composta, do lado do 7 tem um número intruso, não tem? Pronto, então eu vou capturar esse número por completo. O intruso mais o meu período. Eu pego o período completo. Se o período é só de um número, eu vou só até um número. Se o período for de 2 números, eu vou até 2 números. Entendeu? Quem é o intruso aqui? 1. Quem é o período? 7. Então, o número que eu vou levar para o numerador é quem? 17. Tá? Preste bem atenção nisso. Daí eu vou fazer o seguinte. É hora de retirar o intruso. Eu vou subtrair o intruso. Quem é o intruso? 1. Tá bom? Isso é o que vai acontecer no numerador. O que vai acontecer no denominador? Preste bem atenção. Você lembra que o período, aquele número que se repete, para cada um número, ele se refere a um 9 no denominador? Sim, lembro. Então, o período aqui é 7, então vou colocar um 9 para isso. Só que tem um número que não é periódico, é intruso. Beleza, para esse número eu coloco um 0. Sempre, Edson, sempre eu vou atribuir zeros para esses números intrusos. Então agora ficou fácil. Olha como fica a minha conta. 17 menos 1, que é o intruso, 16 sobre 90. Ora, 16 sobre 90 é uma fração que dá para reduzir? Sim, dá para dividir todo mundo aí por 2, né? 16 por 2 dá 8, 90 por 2 dá 45. Portanto, a fração 8 sobre 45, verifique aí na sua calculadora, é 0,17777. Não é fácil? Agora vamos praticar em alguns exemplos para ver se isso entrou na tua cabeça? Vamos lá. Qual a fração geratriz da dízima periódica? Tu vai prestar atenção que com o passar do tempo tu já vai fazer isso assim mentalmente, vai deixando o teu concorrente na poeira. Olha aí como é fácil. 0,222, qual é o período? 2.
Eu aprendi que eu sempre vou colocar o período sobre um 9. O 9 sempre é comparado, é atribuído quando eu tenho cada um número que se repete. Pronto, minha dízima vai ter como fração geratriz 2 sobre 9. Vou colocar toda a resposta para você ver. Ó. O período é 2, a quantidade de números que se repete é só 1, então ele é o nosso denominador, que eu vou atribuir para 9. Então, 2 sobre 9. Muito fácil, né? Segundo exemplo, 0,48, 48, 48. Primeira coisa que eu faço, descubro quem é o período. Quais são os números que se repetem? Agora são 2, né? Isso, 48. Ele é o meu numerador. Sobre, como é que eu faço no denominador? Para cada número que se repete, eu boto 9. Eu tenho 2, portanto, 99. Achamos o nosso resultado. Não é fácil? 48 sobre 99. Ah, mas 48 sobre 99 dá para simplificar? Dá, né? 48 sobre 99 dá para dividir por 3. 48 por 3 é 16. 99 por 3 é 33. Pronto. 16 sobre 33 ou 48 sobre 99 é a fração geratriz da dízima 0,48, 48, 48. Tranquilo? Mais um exemplo. 0,1787878. E aí? Veja que nós nem precisamos mais classificar, né? Se é uma dízima simples, se é composta, a gente já vai conseguir fazer. Então, olhe, conseguiu identificar quem é o período? Sim, 78. Vou tirar a resposta, né? Mas na verdade eu já deixei. Quem é o intruso? 1. Então, é aquela operaçãozinha que eu faço. Pego o número por completo, ou seja, o intruso com o primeiro período completo, então vai até 78. 178. Subtrai o intruso, que é 1. Isso tudo no numerador, né? 177. Sobre, presta atenção para tu saber de onde é que vem esse denominador. Cada número que se repete se equipara a um 9, né? Tem dois números que se repetem, que é o 7 e o 8. Então eu vou botar 2, 9 lá embaixo. Mas tu lembra que tem um intruso? Isso, para cada um intruso eu atribuo um 0. Por isso que o denominador é 990. Então, 178 menos 1, 177. Sobre 990. Se esse número der para simplificar, que dá, né? Dá para dividir por 3. O máximo divisor comum entre esses dois números é 3. 177 por 3, 59. 990 por 3, 330. Então, a fração 59 sobre 330 é a fração geratriz dessa nossa dízima. 0,178, 78, 78 e aí vai. Tá bom? Se a gente estiver falando rápido, é simples. Pausa o vídeo, depois você volta até você pegar. Tá bom? Quarto exemplo. Muito fácil, né? De cabeça, 0,666. É 6 sobre 9. 6 sobre 9. Pega o período, divide pela quantidade de 9 referente ao período, ao que se repete. Dá para simplificar 6 sobre 9? Dá, né? Por 3. Então, 6 por 3 dá 2. 9 por 3 dá 3. Portanto, a fração 2/3 é a fração geratriz da dízima 0,66666. Tá bom? Ainda tem mais algum exemplo? Tem sim, né? Qual a fração geratriz da dízima 0,4828282? Presta bem atenção. Tem algum número intruso? Tem o 4. Quem é o meu período? 82. Portanto, eu aprendi que eu pego o intruso mais o primeiro período completo. Então, eu vou levar até... Quando eu digo levar, seria deslocar essa vírgula, sabe? Então, surge o número 482. Vou subtrair do intruso, que é quem? 4, né? Então, está aqui embaixo. 482 menos 4. Sobre, por que é 990 como denominador? Muito fácil. Tem dois números que se repetem como periódicos, para cada um deles, um 9. E tem um intruso. Um intruso eu atribuo 0 para representá-lo. É assim? Muito bem. Fica 478 sobre 990. Essa fração dá para simplificar por 2. Então, 478 por 2, 239. 990 por 2, 495. Portanto, agora sim, 239 sobre 495 é a fração geratriz da dízima 0,48282 e aí vai. Não é simples? Ainda tem mais algum exemplo? Sim. E eu vou mostrar para você que aqui é o nosso último, né? Como resolver essa dízima? Vou mostrar de duas maneiras. 2,444. Você percebe que o período já começa depois da vírgula? Mas antes disso, eu tenho um número intruso, vamos dizer assim. Então, eu posso separar esse número de duas maneiras. 2,444 é a mesma coisa que 2 mais 0,44. Concorda? Então, a maneira como um dia você aprendeu foi
0,444, que eu ainda vou resolver da maneira mais simples, é 4 sobre 9, concorda? Pego o período, divido por 9. Basta você somar agora 2 mais 4 sobre 9. Ou seja, é uma soma, né, de frações. Vou colocar aqui para você ver. 2 mais 4 sobre 9. Você faz assim, 9 vezes 2 dá 8. 8 mais 4, 22. Então, a fração 22 sobre 9 é a fração geratriz de 2,4444. Tá bom? A outra maneira que eu havia falado era, você vai deslocar a vírgula até encontrar o intruso com o primeiro período. Seria 24. Olha como é mais fácil. 24 menos o intruso, que é quanto? 2. Quanto é 24 menos 2? 22. Sobre o meu denominador é só 9. Por quê? Porque só tem um número depois da vírgula que se repete, que é o 4. Acabou. 22 sobre 9. Você escolhe a maneira mais fácil. Mas pode ter certeza, eu te ensinei de um modo mais simples. Tá bom? Obrigado pela sua atenção, paciência e até ao nosso próximo encontro.